Vou começar uma nova série aqui no canal que é basicamente colocando personagens de Scizor 7 em outros mundos ou fundindo outros mundos com Scizor 7, vamos dizer assim. Que é basicamente pra ver como que aconteceria, sei lá, vamos fundir Dragon Ball com Scizor 7. O 7 morria no primeiro episódio e era revivido pelas esferas do dragão. Mas falando sério, vai ser basicamente isso o intuito da série. E eu vou começar logo com o que já tinha feito um shorts há muito tempo atrás. Eu tinha dito que ia fazer um vídeo, então vamos começar com ele, que é Scizor 7 no mundo de Demon Slayer. E mais ou menos isso, também vou colocar o Seven puro lá no mundo de Demon Slayer. E se um personagem de Demon Slayer fosse pro mundo de Scizor 7. E basicamente vai ser essa comparação. Então, bora pro vídeo. Bom dia, família que fala Dory. Bora começar com um vídeo lindo pra vocês e bora lá. Minha garganta tá bem ruim, sinceramente. Eu tô com dor de garganta desde domingo não, sábado, sexta, por aí mais ou menos passado. E realmente tá muito mal e não melhorou até agora. Inclusive é por isso que não foi o vídeo na segunda, porque não tinha como gravar basicamente a semana toda. Então acabou que eu tô tentando gravar bem das últimas horas. Mas bom, é só isso. Se vocês acharem que a minha voz é estranha, então é por causa disso. Mas bora agora de verdade pro vídeo. Então bora começar com um bem óbvio. Se os dois mundos se fundissem, o que aconteceria? Bom, vamos considerar o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que o mundo de Scizor 7 é realmente um mundo, enquanto o mundo de Demon Slayer é basicamente a ilha do Japão antigo, só com Onis, demônios. Então vamos considerar essas duas coisas. Segunda coisa, bora considerar no caso, não o final de Demon Slayer, mas sim onde estava o Demon Slayer lá no começo. Porque sinceramente, se a gente colocasse final, basicamente não teria muita coisa que fazer, porque basicamente o final de Demon Slayer é basicamente no mundo normal, o mundo que a gente vive hoje em dia. Então não teria como fundir os dois, ia ficar muito estranho mesmo. Acabaria parecendo desconexo, tipo, não faria sentido. Por isso que vamos colocar o mundo de Demon Slayer, no caso o Japão antigo, como uma ilhazinha lá no meio do mundo de Scizor 7. E basicamente a gente vai falar o que aconteceria se isso acontecesse. Bom, a primeira coisa é que muito provavelmente a gente teria uma justificativa melhor para os poderzinhos das espadas, né? Porque sinceramente, até hoje não cola a ideia de que o poderzinho é respiração. Respiração deixa mais forte, não joga água, meu Deus. Mas bom, é isso. É a primeira coisa bem óbvia que ia acontecer. Ia realmente ter poderzinho de verdade mesmo. Não ia ser os negócios tipo bonitinho pra poder ficar legal. Ia ser realmente poder de jogar fogo porque você respira de forma legal. E talvez isso possa acabar sendo explorado em Scizor 7 se fosse mais focado em Scizor 7. Se não fosse focado em Scizor 7, fosse focado em Demon Slayer, vamos dizer assim, Demon Slayer, os personagens de Demon Slayer seriam os protagonistas, a gente poderia ver uma outra coisa. A gente poderia ver, por exemplo, personagens de Stan, por exemplo, que tem super inteligência, coisa parecida, indo pra lá e basicamente vivendo com tudo, ou o Muzan tentando se comunicar com outros lugares, como o reino de Shuao, que eles têm muitas tecnologias no caso muitas técnicas, artes místicas e tal, que poderiam deixar o Muzan mais forte e que poderia acabar causando vários problemas lá e tal. Então tinha várias coisas que poderia acontecer se isso acontecesse, no caso a fusão desses dois mundos. Basicamente acabaria que o mundo de Demon Slayer ficaria muito mais Scizor 7, enquanto o mundo de Scizor 7 provavelmente não teria grandes mudanças, porque legitimamente o mundo de Scizor 7 é muito maior, muito mais complicado e que tem muito mais coisa. Apesar de que basicamente o maior motivo disso é porque quando o mundo de Demon Slayer foi desenvolvido com a intenção de que seja o nosso mundo antigo no Japão e com Onis. Era basicamente isso. O diferencial do mundo de Demon Slayer é os Onis e nada mais. Por isso que o mundo de Demon Slayer não tem tanta complexibilidade quanto o mundo de Scizor 7, que realmente teve que formar desde o início até mesmo uma, vamos dizer assim, estilo de luta, teve que desenvolver atrito entre os personagens, atrito entre os reinos, teve que desenvolver guerras, conflitos, religião, teve que desenvolver muita coisa. Por isso que, obviamente, o mundo de Demon Slayer ia acabar basicamente sugando o mundo de Scizor 7 ia acabar sugando o mundo de Demon Slayer. Mas bom, esse é o mais óbvio, no caso que seria a fusão completa entre esses dois mundos. Agora bora pegar o mundo, no caso normal. Inclusive, só pra complementar aquele último lá, provavelmente o Seven nunca teria realmente contato com qualquer Demon Slayer ou qualquer coisa parecida, porque não teria motivo. Ele não, a não ser que o Shuao queira dominar aquele reino e o Seven fica incumbido de tentar dominar ele sozinho, não teria sentido do Seven ter algum atrito ou qualquer coisa com esse reino, com o mundo de Demon Slayer. E muito provavelmente não teria nenhum conflito ou qualquer coisa que pudesse fazer que tivesse alguma
alguma interação entre o Tanjiro ou o Seven. Nem o Seven antigo, nem o Seven atual. Que o Seven atual mesmo não tem motivo nenhum nem pra sair da Ilha das Galinhas. Só saiu pra ir pro reino de Shuao. No máximo, sei lá, poderia ter sido na terceira temporada, onde ele poderia ter se encontrado em um único episódio com os personagens lá e aprendido alguma técnica de respiração, coisa parecida, mas muito provavelmente não. Porque em todo o Scissor 7, na terceira temporada, apesar dele ter se encontrado em vários reinos, eles não aprenderam nenhuma técnica. Então, provavelmente não vai ser agora que vai acontecer isso, né? Convenhamos. Então, basicamente isso. Dados complementos, agora bora continuar da onde paramos. Agora, e se o Seven fosse pro mundo de Demon Slayer? Bom, a primeira questão lógica é a personalidade do Seven que a gente tem que levar em conta, que é extremamente passiva. Passivo no sentido não de que ele não faz as coisas, mas passivo no sentido de que ele não faz ativamente as coisas. Ele não quer dominar o mundo, ele não quer derrotar um cara. As pessoas vão atrás dele e ele só retruca, como o Goku ou vários outros personagens de anime. Basicamente, normalmente esses personagens têm aquele negócio de que ou eles querem se tornar muito fortes ou eles já são muito fortes. Por isso que acaba que não vem eles atrás das coisas, porque no caso muitas vezes eles acabam simplesmente não tendo motivo. Basicamente as coisas vêm atrás dele porque eles não têm motivo para poder correr atrás dessas coisas. Eles não têm realmente objetivo, que é o caso do Seven. Dado isso, se fôssemos para poder realmente colocar o Seven no mundo do Demon Slayer, vamos dizer assim, teríamos que criar alguma história, algum plot, algo parecido com ele tinha um amigo, ele, sei lá, se ele nasceu no mundo de Demon Slayer, então já é outro assunto completamente diferente, não teria nenhuma diferença, ele seria só um figurante. Agora digamos que ele saísse do mundo de Demon Slayer, o Seven atual, no caso vamos considerar o Seven atual, não o antigo, porque o Seven antigo a gente não tem muita coisa da personalidade dele, mas vamos considerar o Seven atual. Se o Seven atual saísse do mundo de Demon Slayer e fosse pro mundo de... não saísse do mundo de Scissor 7 e fosse pro mundo de Demon Slayer, a gente teria basicamente que, muito normalmente, se fosse pra montar uma história sobre isso, seria que basicamente alguém ajudou o Seven atual, eles foram lá, conversou, o cara gostou do cara, o Seven foi lá, ficou amigo dele e ele acabou sendo morto por um Oni, no caso o amigo dele, e aí ele vira um Demon Slayer. Ou pode ser que ele, o que é muito menos provável, que ele acaba sendo transformado em um Oni, no caso o Seven. Mas como eu disse, é muito pouco provável. Não só pela personalidade do Seven, como também pelas habilidades do Seven. O Seven, apesar de tudo, é muito mais habilidoso, muito provavelmente, do que a maioria dos personagens que tem em Demon Slayer. Inclusive, eu tinha falado no short que muito provavelmente o Seven atual já conseguiria espancar todo mundo de Demon Slayer, mas muito provavelmente não. A maioria dos Onis realmente cascas grossas, provavelmente o Seven atual dá uma luta de igual para igual, mas não ganha. Essa é a realidade. Apesar de o Seven atual ser um monstro e tal, ser muito forte, ainda assim a gente tem que considerar que, bom, o Seven atual não tem as maiores dádivas que tem o Seven antigo. O Seven antigo tinha uma velocidade absurda que não dava nem pra ver. Se for o Seven antigo, a luta terminava antes de começar. Mas o Seven atual nem consegue usar direito as espadas de 10 mil anos. Na verdade, se pá, ele consegue, só que ele não usa porque basicamente não é o estilo que ele quer adotar. Ele não quer adotar o mesmo estilo que ele tinha antigamente. Então, basicamente, muito provavelmente, a gente teria que ele, com certeza, se fosse realmente para ele participar ativamente do plot de Demon Slayer, ele seria um caçador de Onis. Não tem a menor dúvida. E por último, o Tanjiro. Bora focar agora mais no Tanjiro especificadamente. Se o Tanjiro fosse pro mundo de Demon Slayer, ou pro mundo de Scissor 7, tô 24 horas confundindo aqui, ou, no caso, qual seria a interação dele se o Seven fosse pro mundo de Demon Slayer, exatamente. Acertei de primeira vez, acerto, e eu fazendo merda. Mas falando sério, o que aconteceria? Bom, sinceramente, as personalidades não funcionam juntas. Sinceramente, o Seven, apesar de ser engraçado e tal, ele não é muito carismático em si. Quem é mais carismático, quem acaba levando a maior parte do carisma, são as interações onde ele age, porque as interações são muito malucas com o do Seven tá lá. Então, muito provavelmente, a gente não teria muito interação entre os dois, entre o Seven e o... No caso, a gente teria com, por exemplo, o Tanjiro. Então, muito provavelmente, a gente teria que o Tanjiro, no caso, o Seven seria basicamente um personagem tipo um Hashira e tal. Apareceria num arco específico, apareceria numa coisa específica, ia lutar, ia arrebentar, ia fazer muita coisa foda, mas provavelmente não seria um personagem recorrente. Não tem carisma, nem compatibilidade, vamos dizer assim, com o sistema que tem onde assim, as conversas, as lutas e tal, que tem, no caso, um Demon Slayer normal, que no caso tem o Tanjiro com, por exemplo, o Inosuke. No caso, provavelmente não teria nem muita coisa pra fazer. O Seven nunca lutou junto com ninguém. Pode ver que ele nunca luta com ninguém, ele luta basicamente sozinho.
E basicamente porque o estilo dele é muito solitário. É basicamente o estilo que ele basicamente cobra qualquer coisa que não pode ser. Basicamente. Tipo, aí ele tem 2 tesouras pra não precisar usar mais a ajuda de ninguém, vamos dizer assim. Então, muito provavelmente a gente teria que o Seven, ele não acabaria lutando junto com o Tanjiro. E se o Tanjiro fosse pro mundo de Scissor Seven, a gente teria muito provavelmente, no caso, uma coisa bem interessante, porque ele seria forte, mas ele não seria nem perto do tão forte que é os personagens de Demon Slayer. Então ele seria basicamente coadjuvante que apareceria em um episódio. Lembra do negócio que eu falei da terceira temporada? Seria basicamente isso. Um episódio da terceira temporada, o Seven se encontra com ele e, sei lá, vê o cara lutando e acha muito top. É isso. Ou seria tipo o cara do polegar lá da terceira temporada também. Que no caso ele vai lá, derrota alguns inimigos pro Seven e legal, foda, agora tchau. Então basicamente seria isso. Não tem muita coisa que a gente pode falar do Tanjiro com o Seven. Eles não teriam uma boa interação. Mas bom, é isso. Obrigado por ter visto daqui. Dá o like, se inscreve no canal e adeus! Dá like!